Olá! Nesse vídeo a gente vai fazer alguns exercícios, né, sobre física, revisando a parte de equação horária, em relação ao movimento retilíneo uniforme e movimento uniformemente variado. Então, a primeira questão que eu passei para vocês foi essa aqui. Dada a equação horária S igual a menos 30 mais 20t, determine. Letra A, posição inicial. Para eu determinar a posição inicial, eu tenho que lembrar a fórmula do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. S é igual a sorvete. O primeiro número que aparece sozinho é a posição inicial. Então, nesse caso aqui, a posição inicial é menos 30. O que essa posição inicial me diz? Me diz que eu estou no sentido contrário da rodovia, tá? Em relação ao crescimento da numeração, por isso menos 30. Depois a letra B pergunta qual é a velocidade. A velocidade, nesse caso aqui, é constante, porque eu estou falando de um movimento retilíneo uniforme. Então, a velocidade vai ser 20 km por hora, tá? Nasceu, o movimento é progressivo ou retrógrado? O movimento é progressivo. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Se a velocidade fosse negativa, o movimento seria retrógrado. Depois, aonde eu estaria em 3 horas? Olha, aqui, nesse caso, eu pegar a equação horária, S igual a menos 30 mais 20t, e substituir o tempo, que é t, por 3, e fazer esse cálculo. Então, S é igual a menos 30 mais 20t, substituindo 20 vezes 3. E aí, menos 30 mais 20 vezes 3, 60. 30 menos 60 vai dar 30 km. Então, depois de 3 horas dirigindo, eu vou chegar na BR-30. Por letra E, quanto tempo eu levo para chegar na BR-500? Nesse caso aqui, eu estou te dando a posição 500, então é igual a menos 30 mais 20t. 30 vai para o outro lado somando, 500 mais 30 igual a 20t, 530 igual a 20t, t igual a 530 dividido por 20, 26,5 horas. Depois, letra F, faça o gráfico da S vezes t, ou seja, da posição em função do tempo. Então, comecei no menos 30, então aqui embaixo no negativo, e depois de 3 horas eu estou na BR-30, tá? E na letra G, o gráfico da velocidade em função do tempo. Repara que ele está o gráfico da velocidade em 20 km por hora está na horizontal, paralela ao eixo X, que aqui no caso é a letra T, né? Que representa o tempo, né? O eixo do tempo. Porque a velocidade aqui é constante, tá? Depois, partir da BR-300 com velocidade constante de 80 km por hora. Determine. Letra A, equação horária. Ora, se eu quero a equação horária, eu tenho que botar S é igual à posição inicial, que é da onde eu saí, que é 300, mais a velocidade 80 vezes o tempo, tá? Por letra B, posição inicial, 300. Letra C, velocidade inicial, que aqui no caso é constante, 80 km por hora. Letra D, aonde eu estaria em 4 horas? Então, vou copiar a equação horária, S é igual a 300 mais 80t. No lugar do t, eu vou substituir por 4 e vou fazer 80 vezes 4, 320. 300 mais 320, 620, né? Então, depois de 3 horas, depois de 4 horas, desculpa, eu estou na BR 620. Na letra E, quanto tempo eu levo para chegar na BR 800? Então, 800, que é onde eu vou chegar, é igual a 300 mais 80t. 300 passa para o outro lado, fica 800 menos 300 dá 500, igual a 80t. E aí, o t está multiplicando, passa com a operação inversa, dividindo 500 dividido por 80, simplifico aqui divido por 10, né? 50 sobre 8, divido por 2, 25 sobre 4, aproximadamente 6,25 horas. Depois, na letra F, eu peço o gráfico da posição pelo tempo. Então, eu vou ter esse gráfico aqui, né? Crescente. E depois eu peço o gráfico da velocidade em função do tempo. De novo, horizontal, porque eu estou falando de um movimento retilíneo uniforme, tá? Vamos ver a próxima. Dada a equação horária S igual a menos 30 mais 60t mais 5t ao quadrado, determine. Aí eu já vejo uma diferença aí, né, em relação ao outro, que é o seguinte. Eu tenho aqui t ao quadrado. Então, já não estou falando mais
de movimento retilíneo uniforme. Eu estou falando de movimento uniformemente variado, tá? Em que a velocidade varia. E quando a velocidade muda, significa que eu tenho aceleração, tá? E eu tenho que lembrar que a equação horária é S igual a S0, que significa posição inicial, mais V0, que significa velocidade inicial, vezes o tempo, mais meio da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, na letra A, posição inicial. Posição inicial vai ser menos 30, contrário ao fluxo da numeração. B, velocidade inicial. Minha velocidade inicial, então, é 60, porque é o número que está do lado do T. Letra C, aceleração. Eu tenho que lembrar que a aceleração sobre 2 é igual ao número que está dando aqui, que no caso é 5. O 2 tá dividindo, ele passa multiplicando. E aí 2 vezes 5 vai dar 10. Depois, letra D, o movimento é acelerado ou retardado? Se a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Se a aceleração fosse negativa, seria retardado. Tá? Letra E, onde eu estarei em 5 horas? Então, eu quero saber qual é o valor de S quando t é igual a 5. Menos 30 mais 60 vezes 5 mais 5 vezes 5 ao quadrado. O que eu fiz? Eu peguei a equação horária aqui em cima e substituí t por 5, tá? E aí, fazendo essa conta, né? 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 5 dá 125. 60 vezes 5 dá 300. Somando isso tudo aqui dá 395. Depois, na letra F, equação horária da velocidade. Então, V igual a V0 mais a T. Então, V igual a velocidade inicial, que é 60, mais a aceleração, que é 10 vezes T. Depois, na letra G, qual a velocidade após 3 horas? Então, após 3 horas, eu pegar a equação da velocidade e substituir t por 3. 10 vezes 3, 30. 30 mais 60, 90 km por hora. Letra H. Qual é o tempo que eu levo para alcançar 90 km por hora? Então, agora eu estou te dando a velocidade. 90 é igual, vou voltar aqui, a 60 mais 3 vezes t. 60 vai para o outro lado com operação inversa subtraindo. 90 menos 60 é igual a 3t. 90 menos 60 dá 30. 3 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 3 dá 10. E depois eu peço na letra I o gráfico da posição pelo tempo. E na letra J o gráfico da velocidade pelo tempo. Então, tirei aqui para a gente ver. Posição, eu saí da BR menos 30. Então, menos 30 está aqui embaixo. Depois eu botei lá em cima 395, né, depois de 5 horas. E tracei a reta. E na J, o gráfico da velocidade ele vai variar. Ele não é na horizontal, ele vai ser uma reta, né? Que não vai estar perpendicular ao eixo do tempo, que é na horizontal, porque tem variação. Então, velocidade inicial é 60, depois vai ganhando velocidade, tá? Agora vamos ver a questão 4. Dada a equação horária S igual a menos 60 menos 20t menos 8t ao quadrado. Então, de novo, eu tenho aí a aceleração. E aí ele pergunta, qual é a posição inicial? A posição inicial é o número que está sozinho. No caso aqui, menos 60. Não é isso? E aí, depois, velocidade inicial. Velocidade é o tempo que é o valor que está do lado da letra T, que é o tempo, né? E aí, nesse caso, o tempo velocidade está do lado do tempo, né? É o menos 20 km por hora. Depois a letra C, aceleração. Minha aceleração vai ser menos 16. Por quê? Minha aceleração sobre 8 é igual a menos 8. O 2 passa multiplicando. 2 vezes menos 8, menos 16, tá? Por letra D, o movimento é acelerado ou retardado? No caso, ele é retardado porque minha aceleração está negativa, tá? Depois, aonde eu estarei em 5 horas? O que eu tenho que fazer aí? Pegar e a fórmula da equação horária, né? Que está ali em cima. E substituir o t por 5. Então, ó, menos 60 menos 20 vezes 5
menos 8 vezes 5 ao quadrado. E aí eu vou fazer menos 20 vezes 5 vai dar 100 aqui, né? Menos 100, 5 ao quadrado, 40, 40 vezes 8, menos 200, tá? Depois, menos 100, menos 200, menos 300, menos 60, menos 360. Por letra F, equação horária da velocidade. V igual a V0, que no caso é menos 20, mais aceleração, que é menos 16, vezes T. Por letra G, qual é a velocidade após 3 horas? Então, eu vou pegar a equação horária da velocidade que eu fiz na letra F e substituir T por 3. E aí, eu vou fazer 16 vezes 3 dá 48, menos 20 menos 48. Devo 20, devo 48. Vou ficar devendo 68. Depois, letra H. Qual é o tempo que leva para alcançar 90 km por hora? Então, aí no caso, eu vou pegar, aí no lugar da letra V, eu vou substituir por 90. Então, 90 é igual a menos 20 menos 16t. Tá? E aí, essa conta, 110 sobre 16. Não vai dar uma conta exata, porque né, deu quebrado, deixa em formato de fração. Letra I, fazer o gráfico da posição em função do tempo. Então, tá aqui, ó, a posição começa no menos 60 e depois de 5 horas no menos 360. Tá? E aí ele vai decaindo. E na J, faça o gráfico da velocidade pelo tempo. Então, tá aqui, ó. Velocidade começa no menos 20, depois vai decaindo e chega lá a menos 68, né? Agora vamos aqui para a questão 5. Eu saio da BR-800 com velocidade inicial de 90 km por hora e aceleração de 7 km por hora ao quadrado. Letra A, determine a equação horária do movimento. Então, de novo, para eu fazer a equação horária, eu tenho que lembrar que S é igual a S0 mais V0t mais meio de até ao quadrado. Então, S0 é 800, V0 é 90, aceleração menos 7. Então, fica 800 mais 90t mais meio vezes menos 7 ao quadrado. Menos 7 vezes t ao quadrado, desculpa. Aí na B eu pergunto, qual é a posição inicial, de onde eu saí? BR-800. Letra C, velocidade inicial, 90 km por hora. Letra D, aceleração, menos 7 km por hora ao quadrado. Letra E, o movimento é acelerado ou retardado? Nesse caso, o movimento é retardado. Por quê? Porque a minha aceleração é negativa. Letra F, aonde eu estarei em 5 horas? Em 5 horas, o que eu vou fazer? Vou pegar a equação horária, né? E vou substituir o t por 5. Então, 5 ao quadrado aqui não vai dar 25. Aí vou copiar 800 mais 90 vezes 5, 450, menos 7 vezes 25, 175 sobre 2. Né? Aí transforma isso aqui em número decimal, vai dar 87,5. Faço a subtração, vai me dar 1162,5. É onde eu vou estar dali a 5 horas. Depois, letra G. Equação horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Então, V é igual a 90 menos 7t. Depois o I. Qual o tempo que eu levo para chegar a 90 km por hora? Olha, eu já comecei com 90 km por hora, então eu não levo tempo nenhum. Mas se você quiser fazer o cálculo, tá aqui. 90, que é a velocidade que eu quero chegar, é igual a V0, que é 90 menos 7t. Né? 90 menos 90 vai dar 0, menos 0 dividido por menos 7 vai dar 0. Ou seja, eu não levo tempo nenhum porque eu já estou nessa velocidade. Depois no J, gráfico da posição pelo tempo. Então, sai do 800 e aí depois de 5 horas eu chego no 1162,5. Isso aqui vai me dar uma função crescente. E depois na letra K, o gráfico VT, velocidade pelo tempo. Aqui também a velocidade está variando de acordo com o tempo, então ela é decrescente, tá? E é isso. Obrigada por assistir.